Bom, pessoal, que nem vocês devem ter visto aí nas notícias, o Brasil está tendo uma alta dos preços, né, de alimentos, né? A cesta básica está alta, o arroz está alto, o pessoal está fazendo meme, brincadeira, etc e tal. E o Bolsonaro e seus apoiadores, né, estão usando a desculpa dessa alta dos preços por causa da quarentena, do isolamento, né? O Bolsonaro até respondeu para uma pessoa que questionou ele assim: não era para ficar em casa, a economia a gente cuida depois, como se fosse a quarentena responsável pela alta dos preços. Na verdade não, pessoal, o mercado é assim, é oferta e demanda. Eu já falei disso num vídeo, não sei se todo mundo aqui já acompanha meu outro canal, que quando você tem mais de um produto, o preço cai. Se você só tem um produto, o preço aumenta. Por exemplo, essa faquinha aqui, ó. Digamos que só tem essa faquinha aqui no mundo, a única faquinha que existe é a minha. Como eu só tenho ela, eu posso pedir o preço que eu quiser, R$1 milhão por essa faca. Quer comprar? Não quer, não compra. Pronto, porque só tem essa. Agora, se tem uma faca dessa em cada esquina, tem no bar, na padaria, na farmácia, em toda lojinha tem uma, ela não vale nada. Porque por que eu vou comprar do Ronaldo se eu posso comprar ele na farmácia por 50 centavos? Então é mais ou menos assim que funciona o mercado, é oferta e demanda. Então a alta dos preços, ela se dá quando você tem menos produto. E no caso específico do arroz, o Brasil exportou muito arroz, inclusive para a China principalmente. O Brasil exportou muitas toneladas de arroz, aí diminuiu um pouco nos centros de abastecimento aqui no próprio país. E como teve também uma alta do consumo, alguns atribuem até a ajuda do governo, né, aquele auxílio de R$600, parece que houve um consumo maior, então o preço subiu, porque se diminuiu o produto, aumentou o preço. Então não tem nada a ver com epidemia ou com quarentena isso daí. E segundo, mesmo antes dessa epidemia, o Brasil já não estava com uma economia boa como esse povo tenta vender. Esse pessoal tenta vender a ideia de que o Brasil estava decolando, a epidemia ferrou tudo. Primeiro que a economia de um país não se faz só abrindo tudo, né? Porque a economia envolve exportação e importação. E muitos países do mundo aí estavam fechados e também foram prejudicados economicamente. Então essa ideia de que se deixasse todo o comércio aberto, a economia ia ser uma maravilha, isso aí só engana quem não entende nada de economia. Segundo que a economia já estava ruim sim. Lá em março, quando começou a pandemia, o Paulo Guedes falou assim: se eu fizer muita besteira, o dólar vai chegar a R$5. Porque na época dele o dólar já estava batendo a R$5, já desde o comecinho do ano. Não tinha pandemia ainda, não tinha nada, desde o finalzinho do ano passado. O dólar já estava alto, e o dólar alto pressiona a inflação. Então essa história de que foi a pandemia que prejudicou a economia, ela prejudicou um pouco sim, na questão de exportação e importação. E a economia interna também, né, de lugares que foram prejudicados porque ficaram fechados. Mas a verdade é que mesmo antes da pandemia, a economia já estava ruim. E agora o governo está usando a pandemia como desculpa para a falha da economia. A verdade é essa. A economia não teve nenhum plano de melhora de economia. No ano passado não foi apresentado nenhum tipo de reforma que pudesse ajudar a economia, como a reforma tributária, que seria uma das mais importantes, né? Reduzir imposto, fazer a economia girar, né? Mais liberdade econômica. Não foi apresentado nada. E o Paulo Guedes até falou recentemente que a culpa não é dele, né? Que é do Bolsonaro, que ele quer apresentar as reformas e o Bolsonaro fala: eu que sou eleito, eu que sou o presidente. Então a economia já não estava decolando antes da epidemia, a epidemia só agravou mais um pouco a crise econômica. E essa história, eles estão usando a epidemia agora como desculpa. O Bolsonaro ainda se pintar de herói, né, que queria salvar a economia e foi impedido por todo mundo de salvar a economia. Desculpa, a economia já estava ruim, tá, pessoal? Não caiam nessa não. Paz a todos.